Fala galera, seguinte pessoal, o Vasco venceu o Botafogo, embora tá vendo aqui as reações dos torcedores do Botafogo, certo? Direto ao ponto, galera, só quero pedir aqui uma força pra vocês, cara. Me dê esse apoio de vocês, deixar o like aqui abaixo e se inscrever no canal, cara, e ativarem o sininho, cara, ok? Eu peço esse apoio aí pra vocês, deixa o like, se inscreve, é bem rapidinho, beleza? Feito isso, bora tá então acompanhando as reações dos botafoguenses aqui nessa derrota aí pro Vasco. As outras competições, então assim, o Botafogo obviamente iria, né, naturalmente jogar abaixo do que está acostumado, e o Vasco com o time titular, a tendência era que vencesse realmente. Agora, a arbitragem muito confusa, né, muito rigorosa com o Botafogo, e a Ferdi obrigou, como você bem falou, a Ferdi obrigou o Alan, né, e alguns titulares a serem relacionados, e o Alan foi expulso no banco. O Alan, que hoje é importantíssimo no Botafogo, e o próximo adversário do Botafogo é quem? O Flamengo, né? O Flamengo que teve aí cerca de mais de 10 jogos favoráveis a ele nas últimas, né? Uma sorte danada. Se o Flamengo jogar na loteria, ele ganha, né? Porque a chance era bem parecida. Então, assim, é impressionante como o Botafogo é prejudicado pela má gestão da Ferdi e também não só nos jogos, né? Nos jogos em si, mas também até em jogadores que nem estavam jogando, vai ficar fora do próximo jogo. Então, assim, cara, eu acho que a Ferdi já deu o que tinha que dar. Eu acho que o Botafogo tinha que, inclusive, se possível, sair do Carioca, cagar pro Carioca o máximo que puder, não participar da competição, botar reserva, botar sub-20, não assina não. Quanto é a cota de TV? Eu não sei, era uma merreca, né? Vale a pena? Será que vale? Não assina, agora não, mudou, Gabriel. O Carioca agora tem ali um pouco melhor financeiramente, uma premiação um pouco melhor, então faz um pouco mais de sentido ir até o final, mas ainda assim, enfim. Não vale pela dor de cabeça que é essa competição de merda. Porque assim, cara, é uma competição de merda, como você bem falou, não tem outra palavra, né? É uma arbitragem pífia, só serve pra machucar jogador, pra expulsar jogador, pra fazer o torcedor se irritar com o time desnecessariamente, porque muita gente pode até ficar chateada com o time hoje, não entender a condição que o time tá jogando. Então, assim, é uma competição que só atrasa a vida esportiva do Glorioso. Assim, não tem sentido continuar jogando Carioca, não tem sentido continuar com a Ferdi. Assim, teremos um clássico agora contra o Flamengo, vamos lotar a nossa parte, vamos fazer presente pela instituição, pelo Botafogo, obviamente vamos torcer pela vitória do Botafogo, que já foi prejudicado agora perdendo o Alan, né? Jogador que a Ferdi obrigou o Botafogo a colocar e o juiz expulsou sem entrar. Eu sempre vou frisar isso, toda a minha fala eu vou frisar isso, tá? Mas, assim, é evidente que se também não passar de fase, Gustavo, que se dane. O Carioca, pra mim, é pior que amistoso. Eu considero um amistoso mais valioso que o Carioca, tá? Porque um amistoso pelo menos serve pra treinar o elenco, testar o elenco, você controla a carga que o jogador vai entrar. O Carioca só serve pra machucar o jogador e pra expor o time a um campeonato ridículo, né? Pois é, cara, infelizmente o Botafogo sai derrotado hoje, um jogo, como eu falei pra vocês aqui já no início desse conteúdo aqui, que não vale absolutamente nada pro Botafogo. O Botafogo não tinha nada a perder, né? Tá estranho falando com ele. O Botafogo não tinha absolutamente nada a perder agora, e agora a gente perde mais um jogo. O único ruim disso tudo são 3 derrotas seguidas. A gente perde pra Fluminense, perde pra Grêmio, perde agora pra Vasco. Desses 3 jogos, 2 eram clássicos, mas os 2 clássicos onde estava 100% poupado, né? Hoje, principalmente com o Sub-20, o direito do Fluminense ainda tinha ali o Montoro, o Alex Telles, mas hoje terminou o jogo basicamente só com os moleques da base. Então, a justificativa era gigante, era muito mais prejudicial ao Vasco hoje do que o Botafogo. Se o Vasco não vence, o time Botafogo reserva, Sub-20 total, como estava hoje em casa, era para fechar as portas, né? E a gente fez lá o nosso papel. Senti falta da transmissão, vi na Globo, não sei vocês. Senti falta da transmissão dos comentários falaram que o Botafogo estava inteiramente ignorado pelo jogo de hoje. O Vasco tá com mais posse de bola, o Vasco tá criando mais, o Vasco tá merecendo. Claro, porra! O Vasco tava jogando com 100% titular. Era de Felipe Coutinho ao Léo Jardim, ao Carlos Cuesta, era 100% titular. Se o Vasco não fosse superior ao Botafogo hoje, acabou, pode fechar as portas, pô. Pode fechar as portas. Então, assim, eu senti falta da transmissão falar mais vezes que o Botafogo tava nem aí, tava com o Sub-20. Parece que querem uma narrativa mais, né? O Botafogo tá de fato perdendo pro Vasco, né? E, Gabriel, só assim, pra do Vasco, gritar Botafogo é bairro, né? As únicas vezes que eles podem gritar aí, sair felizes no estádio é quando pega o Sub-20 Botafogo.
Não, cara, isso na minha opinião, da transmissão, ignorar o fato que o Botafogo estava com o time reserva e sub-20 ali misturado, eu acho que isso é proposital mesmo, para tentar valorizar de alguma forma o jogo, né, para fazer aquela mídia, para jogar para a torcida, né, eles não vão ficar falando, o Botafogo que tá com o time reserva, não faz sentido para eles, né, eles querem valorizar o campeonato que eles transmitem, então é melhor ignorar esse fato, né, aí o brasileiro médio que tá vendo a partida acha que o Vasco tá muito melhor que o Botafogo, né? Mas assim, quem acompanha o futebol sabe que o Botafogo tá cagando para esse jogo, e inclusive só os titulares que entraram é porque o Botafogo foi obrigado a colocar. Então, assim, é realmente um jogo pífio. E o Vasco, sobre a torcida do Vasco, não tem que falar, cara. Os caras realmente, eu acho que dos clubes do Rio hoje, se duvidar, não só do Rio, tá? Dos clubes aí considerados grandes hoje, o Vasco é o que vive a pior fase. Então, qualquer coisa que os caras puderem comemorar, eles vão se apegar nisso. Acho que eles não devem nem levar muito a sério essa questão. O próprio Anselmo... Isso que você falou, cara. Só discordando, só pra não perder o fio da meada. Me incomoda justamente por isso, que tem muita gente desantenada que vai ligar a TV, tá tendo Botafogo e Vasco. Caraca, o Vasco tá ganhando Botafogo. Se a transmissão, que é onde está passando o jogo, não disser que o Botafogo está classificado com o time sub-20 e não tá nem aí, daqui a pouco sai aí, os caras, Botafogo perdemos lá, nem sabe qual é da parada. Então, assim, enfim, deixa o Vasco comemorar, parabéns a eles aí por terem vencido o sub-20 Botafogo. Acho que se eu fosse vascaíno, eu falaria, caraca, estamos fazendo o mínimo, né? E agora é isso, Botafogo e Flamengo e Vasco e Volta Redonda, se eu não me engano, aí, nas próximas quartas de final do Carioca, onde o Botafogo vai ter ali. Enfim, vou falar mais sobre isso já. Antes, só pedir, Gabriel, o pessoal tá chegando aqui, deixa o like. Live pós-jogo no canal Fogo no Meu Coração tá on. Deixa o like, compartilha nos grupos do WhatsApp. Vamos embora falar sobre o jogo. Vou botar já o chat de vocês na tela. Claro, superchat liberado. Quem quiser mandar, fica à vontade. Gabriel, pode falar. Não, eu falei que o próprio Martim Anselmo, né, a gente vai mostrar aí daqui a pouco, saiu bem chateado com a situação, falando que foi obrigado a mudar o planejamento de última hora. Então, assim, é realmente